Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Se você está me vendo pelo YouTube, se você está me vendo no Facebook, seja bem-vindo a essa reflexão. No Evangelho de hoje, que é tirado de São Lucas, ou melhor, São Mateus, capítulo 1, versos 18 até o 24, é continuidade do Evangelho de ontem, né? Anúncio a São José de como Jesus iria ser concebido, né? Como foi concebido, melhor dizendo. O nascimento de Jesus, o Messias, aconteceu assim. Sua mãe Maria estava prometida a José e antes do matrimônio engravidou por obra do Espírito Santo. Então, Maria engravidou por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era honrado e não queria difamá-la, decidiu repudiá-la privadamente, ou seja, em segredo, mandar Maria embora em segredo. Já o tinha decidido quando o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi. Veja, José, filho de Davi. Mostra que José, o autor sagrado, São Mateus, mostra que José é da descendência de Davi, portanto, da tribo de Judá. Maria, a mãe de Jesus, também era descendente da tribo de Davi, também era judia, era da tribo de Judá. José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Então, se ele, o menino que nasceu da Virgem Maria, iria salvar o seu povo dos seus pecados, logo ele seria Deus. Só Deus poderia salvar o homem dos seus pecados. Por isso Maria, a mãe de Jesus, é chamada pela Igreja Católica de a mãe de Deus, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta. Vê, a Virgem está grávida, dará à luz um filho que será chamado Emanuel. Isso aqui está em Isaías 7,14. Vai dizer que eis que o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, ao qual porás o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Que significa Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa. Palavra da salvação. Esse Jesus que nasceu, a primeira leitura de hoje, como eu disse, eu não tenho muito costume de colocar durante a semana a primeira e o Evangelho, a primeira leitura e o Evangelho, mas esse Jesus que iria salvar o seu povo dos seus pecados, que é filho de Maria, que é filho adotivo de José, portanto, filho do Espírito Santo, porque foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, sem uma interferência, sem uma ação por parte de homem, mas pelo próprio Deus. O Espírito Santo engravidou Maria, ou seja, gerou no ventre de Maria, concebeu no ventre de Maria o Filho eterno. E quem é esse Filho eterno? Na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias vai dizer, a partir do versículo 5. Vede, né, Isaías 23, 5. Vede, chegam dias, oráculo do Senhor. Quando diz oráculo do Senhor, é porque o profeta ouviu de Deus o que ele está anunciando. Ele recebeu do próprio Deus por revelação infusa, né? Um conhecimento que vem direto de Deus. Ele recebeu de Deus esse conhecimento e ele está apresentando para o seu povo. Vede, chegam dias, oráculo do Senhor, em que darei a Davi um rebento legítimo. Então veja, o Messias estava prometido para vir da tribo de Judá. E o profeta Jeremias aqui recebe essa revelação para anunciar ao povo de Deus que o Messias seria um descendente direto da tribo de Judá. Se ele seria um descendente direto da tribo de Judá, se o evangelista diz que José era descendente de Davi, isso mostra para que aqueles que convivessem com Jesus tomassem conhecimento da sua origem humana. Aí, Denis, mas José não coabitou com Maria. Então, logo, o filho Jesus
não é descendente de Davi porque não é gerado humanamente. Só que Maria era judia. Por que se especificou de maneira tão grandiosa a descendência humana de Jesus por parte da mãe, que era judia, e o pai adotivo também seria judeu, né, da tribo de Judá, para deixar claro que ele era um descendente de Davi, como diz o profeta Jeremias. Vede, chegam dias, oráculo do Senhor, em que darei a Davi um rebento legítimo. Darei a Davi um rebento legítimo. Isso significa dizer, meus irmãos, que Jesus de fato era homem, gerado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, seio virginal da Virgem Maria, sim, mas era homem, humano, 100% homem. Essa expressão de dizer 100% homem significa dizer que ele era igual ao homem em tudo, exceto no pecado. E esse descendente direto de Davi, o que é que ele será? O que é que ele fará? Veja, reinará como rei prudente e administrará a justiça e o direito no país. Em seus dias, Judá se salvará, Israel habitará em paz, e lhe darão o título de Senhor, Justiça Nossa, ou Senhor, Nossa Justiça. Esse é o Filho de Deus que nasce da Virgem Maria, aquele que vai reinar sobre Judá, que vai reinar sobre Israel. Claro que aqui não ficará limitado somente ao povo de Israel, aos dois reinos que ele unifica, né? Ali quando ele se senta no poço com aquela samaritana e pede água àquela mulher, é como que ele dissesse, olha, eu sou judeu, tu és o povo samaritano que se apartou do meu povo eleito, agora em ti eu reconcilio os dois, ambos. Porque aquela mulher vai dizer, Senhor, os meus antepassados dizem que a gente deve orar no monte, mas os sacerdotes vão dizer que a gente tem que orar no templo. Onde é que nós devemos orar? Onde é que nós devemos cultuar ao Senhor? E Jesus vai dizer, eis que o meu Pai procura, né? Em verdade vos digo, chegou os dias em que meu Pai procura adoradores em espírito e em verdade, e que adorem o Pai em espírito e em verdade. Nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que vocês não conhecem. E aí Jesus faz uma união. É como aquela mulher representa como que a igreja, né? A igreja que recebe o esposo tem sede de salvar a igreja e a igreja tinha sede do seu esposo. E essa igreja aí, a gente chama igreja porque falando na linguagem cristã, mas aquela mulher representa o povo de Israel, a tribo de Judá e toda Israel que tinha se apartado do Senhor, que tinha se perdido, adorando outros deuses, caído na idolatria, mas foi reconciliado. Então diz, né? Ele reinará como rei prudente e administrará a justiça e o direito no país. Versículo 6. Em seus dias Judá se salvará, Israel habitará em paz, e lhe darão o título de Senhor, Justiça Nossa. Continuando, vede, diz ele, vede, chegam dias, oráculo do Senhor, em que já não se dirá pelo Senhor que tirou os israelitas do Egito, mas se dirá pelo Senhor que tirou a estepe de Israel do país do norte e de todos os países para onde os expulsou e os trouxe para as suas terras. Ou seja, ele trouxe todos para estar com ele, para viver com ele, para estar morando com ele. E é isso que nós como igreja esperamos. Jesus disse, tenho muitas ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, que estão em outros apriscos. É preciso que elas escutem a minha voz para que haja um só rebanho e um só pastor. Então chegará um dia, o dia em que Jesus voltar, o dia em que Jesus regressar para buscar a sua esposa, a sua igreja. Chegará um dia em que haverá um só rebanho e um só pastor, ou seja, todos nós seremos arrebanhados definitivamente pelo pastor, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas.
E aí sim haverá um só rebanho e um só pastor, onde não haverá dor, onde não haverá luto, onde não haverá tristeza, onde não haverá choro, né? Aonde haverá somente gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Que bom que nós fazemos parte destes que Jesus arrebanha para fazer de todos o seu rebanho, as suas ovelhas, e ele ser o nosso pastor. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. É esse o menino que nós esperamos, dia 25. É claro que esse dia 25 é uma data que nós celebramos o Natal do Senhor, mas já foi dado a nós esse menino, que é Deus e que é chamado de Príncipe da Paz. É esse que nós esperamos, dia 25. É esse que nós celebramos, Deus que visita o seu povo que havia se perdido, para trazê-lo de novo à salvação e à comunhão com Ele. Amém.